Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão para você. A gente já aproveita, pede a sua inscrição, já deixa o seu like, compartilha esse e outros vídeos, né, Mayara? Com certeza, tem 26 antes desse para você compartilhar. 26, exatamente. Hoje, gente, o assunto, ele é de suma importância, sempre de suma importância que a gente traz assuntos, Mayara. Como é que anda a saúde do seu coração, Mayara? Que os olhos não veem, o coração não sente. Brincadeira, a gente faz tudo certinho. Eu aqui, vocês sabem, eu vou no médico, eu faço exame. Senti um negócio diferente, já tô lá na porta do médico. Hoje a gente vai falar, gente, sobre a nossa vida acelerada, como a nossa rotina, esse corre-corre do dia a dia pode impactar na saúde do nosso coração. E vocês sabiam, já apresento aqui os nossos convidados, que as doenças cardiovasculares são as que são a principal causa-morte no Brasil. Isso para homens e mulheres, gente, não tem aí específico um gênero para homens e mulheres. Então, para a gente bater um papo sobre prevenção, sobre cuidado, né, com a saúde, hoje, para que a gente possa ter um envelhecimento melhor. A gente tem aqui 2 convidados especiais, a gente tem a psicóloga Aline Senegalha. Obrigada, Aline, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. O cardiologista Dr. Lucas Meda. Obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui. Isso. Sejam muito bem-vindos. Vou começar com você, Aline. Vamos lá, a gente estava falando um pouquinho do emocional, como que o nosso emocional pode interferir aí no nosso dia a dia. Que a vida tá corrida, que a vida anda estressada para todo mundo, né? Que as rotinas do dia a dia, elas se interpõem aí uma com a outra, se misturam, a gente meio que se perde na rotina do dia a dia. Mas assim, quando a gente percebe que essa rotina, esse estresse, ele tá causando e afetando o nosso emocional, até que ponto esse estresse aí chega no limite máximo? Como que pesa isso no nosso emocional? Bom, normalmente não é todo mundo que consegue perceber de imediato, né? Eu estou extremamente estressada, o que está acontecendo comigo? Exige, assim, vários níveis de autoconhecimento para a gente perceber. Normalmente, na minha experiência com os meus pacientes, as pessoas elas começam a perceber pela reação no corpo. Meu coração acelerou, né? Eu tô tendo crise de ansiedade, eu tô tendo dificuldade para dormir. Eu tô despertando várias vezes à noite. Eu percebo que isso aparece muito mais, assim, com sintomas biológicos, que você sente no corpo, né? Do que pensamentos, não tô conseguindo dormir, tô me sentindo cansado, tô brigando com todo mundo, tô discutindo com o pessoal no trabalho, tô sem paciência com os meus filhos. Essa é a maneira que eu mais observo, assim, percebi, estou estressado. Percebeu, tá estressado, mas no sentido mais físico, né? Mais físico. Esse é o primeiro ponto, assim, que é um start, né? E depois, assim, começa um processo de tentar entender, né, o que tá acontecendo no meu ambiente, na minha vida, como que está a minha saúde emocional. Aí depois começa um processo de pensamento, né, para entender ali psicologicamente o que pode estar acontecendo. Mas os pacientes, eles chegam a mim muito, assim, com essa queixa de primeira, assim, trazendo sintomas biológicos, falando, né, no corpo. Ou eles já vieram, assim, de um psiquiatra, às vezes já passaram por um cardiologista, né, porque o coração começa a acelerar demais, eles acham que estão com algum problema, estão infartando, e aí o médico manda lá para mim, fala, aqui tá tudo ok, eu acho que é a ansiedade, né, o seu problema. E aí a gente entra naquela questão de que quando é no corpo físico, a gente assume melhor, né? Isso. Aí eu vou e procuro um médico. Isso. Agora, às vezes, quando é no nosso emocional, a pessoa fala, não, imagina, tô ficando louca, imagina que eu tô ficando estressada, ansiosa, tenho uma dificuldade maior em admitir que tem um problema. Isso, porque no emocional não tem uma métrica, né? A gente não consegue medir, né? Um exame que você pode ir lá, avaliar que você tá estressado, que você tá ansiosa, que você tá com depressão, não tem nada, assim, específico que vai detectar e falar e dar o diagnóstico, né? Então, as pessoas têm muito mais dificuldade em admitir, é muito mais fácil fazer um exame ali de sangue, né? Que tem um ponto ali que vai dizer, é isso que você tem. Então, o físico, ele traz a pessoa primeiro, eu acho, do que só o sentimento ali das emoções. O doutor, então, pegando esse gancho que a Aline passou pra gente, que normalmente o paciente, para ele perceber esse limite do estresse, que tá passando do limite, às vezes não percebeu a irritação, não percebeu ali o mau humor, né, a oscilação de humor durante o dia. O estresse, o que ele impacta na saúde do coração? Quais são, assim, os problemas que podem surgir num paciente que vive ali em constante estresse e que não percebeu? Tá. O estresse, a gente tem que entender que ele...
apesar de eu concordo plenamente, assim, a gente não consegue dosar a sua... existe ansiometria, né? Eu vou dosar lá, ó, meio 15, normal 12, né? Mas existem as alterações metabólicas que ocorrem frutos do estresse. Então, você tem um cortisol elevado, você tem uma adrenalina alterada, você tem alterações de serotonina, noradrenalina, que são catecolamidas neurotransmissores cerebrais. Então, tudo isso é alterado na vigência do estresse. E tem que entender que, num primeiro momento, o estresse ele é saudável. Porque o estresse é a resposta do perigo. Se a gente não tivesse essa resposta do perigo, a gente tinha acabado, fazia tempo, né? Então, pega lá no homem da antigamente, apareceu o leão. O estresse sobe, né? Aí o leão vai embora, o estresse abaixa. Né? O leão voltou, o estresse sobe. O leão foi embora. Qual o problema? O problema é que as pessoas vivem com nível alterado. Hoje em dia é um leão. O problema é que a pessoa vive no nível do leão. E o que acontece? O que acontece é que ele tem esse nível de estresse que ele vai cronificando, só que o leão da vida aparece. E aí, quando vem de novo, esse novo pico é onde a pessoa não tolera. Entendi. Entendeu? Só que daí, quando ele vai embora, ele continua estressado, ele continua naquele nível de estresse crônico, porque ele também não fez nada para mudar, né? Então, lógico que é difícil a gente dosar essas catecolamidas, neurotransmissores, né, para diagnóstico, para fazer uma programação terapêutica, mas essa alteração existe, né? Então, da mesma forma que você fica pronto para fugir do leão, imagina o seu coração não foi feito para ficar o tempo inteiro dessa forma. E por isso que essas alterações que eram para ser pontuais, quando elas se cronificam, elas causam malefício. E o paciente que te procura, doutor, vamos pensar agora aqui nesse estresse a longo prazo, tanto para um quanto para o outro. Existe ali o tratamento multidisciplinar, porque de repente vai um paciente que está aí fugindo do leão o tempo todo nessa batalha. É importante também conduzir ele para dizer, olha, não é só uma questão física, tem também a questão emocional, é preciso procurar um tratamento de psicoterapia, né? Como juntar essa situação física com o encaminhamento desse paciente, de repente, para a psicoterapia? Porque, como a Aline falou, às vezes é difícil a gente se entender dos nossos próprios sentimentos e imaginar, olha, eu estou estressado por conta disso, né? A longo prazo, como a gente faz para lidar com esse estresse? Olha, é difícil, porque esse tratamento não é que ele tem que ser... obrigatoriamente ele tem que ser multidisciplinar. Entendeu? Então, ele tem que ter o psicológico, o médico. Por exemplo, muitas vezes ele deveria ter o auxílio financeiro de um... Por exemplo, o estresse é de origem financeira. Tinha que ter uma participação do analista para ajudar a resolver isso aqui, né? Tem um problema, às vezes, de um casamento na história. Então, a origem desse estresse é multifatorial. Tem que ser tratada, né? Entendeu? Eu tô com palpitação, mas por quê? Porque eu tô com problema com meu filho em casa. Não adianta eu te dar um remédio para isso, né? E também não adianta só eu te dar um remédio para diminuir sua ansiedade, né? Nós temos que partir para a dinâmica familiar. Então, ela é multifatorial porque a origem do problema é multifatorial. Né? E como o doutor disse, vai liberando hormônio, o corpo vai descompensando também, o tempo todo. Vai descompensando. E aí, nesse caso, entra a psicoterapia, né, Aline? Sim. Como que ela vem socorrer esse paciente que está já acostumado a lidar aí com esse estresse já a longo prazo? No primeiro momento é a escuta. Muitas vezes esse paciente ele chega assim transbordando, né? Aí tem que deixar, fala. Depois a gente vai olhar as diferentes áreas da vida dessa pessoa, como que tá a área familiar, como que tá a área profissional, como tá a sua espiritualidade, né? Todas as áreas ali que fazem sentido para ela, às vezes tá uma baguncinha em cada área ali. E aí a gente vai, né, tentar entender o que é possível mudar, onde que é possível mexer. Por exemplo, tem pessoas que se entopem de coisas para fazer e ela não tem, às vezes, nem consciência do tempo total que ela tem num dia. Que se for colocar, né, assim, o tempo para acordar, se locomover até o trabalho dela, o tempo de trabalho, o tempo para voltar para casa, fazer a janta, tomar banho, cuidar dos filhos. Se você for olhar o tanto de horinhas que você tem ali para você ter um lazer, ter um momento de pausa, às vezes é 2 horas por dia.
Se tiver 2 horas é muito. Se tiver, né? Às vezes tem bem menos. Aí o que acontece? A gente trabalha, por exemplo, nesse caso, para ela conseguir se organizar. O que eu posso fazer nessas 2 horinhas que eu tenho, né? Porque às vezes ela não tem nem a consciência que ela tem só 2 horas. E aí ela gasta, às vezes, esse tempo fazendo coisas assim que não vai fazer com que ela descanse, com que ela se distraia, né? E aí em terapia a gente vai fazer toda essa organização. Primeiro a escuta, depois entender que variáveis que a gente pode mudar para que ela consiga, né, ter uma vida um pouco mais calma, mais plena, né, e conseguir ir modificando para tentar ter uma vida mais tranquila. Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Doutor, o senhor trouxe um dado no começo, quantos milhões de pessoas sofrem de doenças cardiovasculares? A dada porque no IBGE era 1,4 milhões, que foi no ano de 2023. No ano de 2023. É ainda, né, a causa-morte principal dos brasileiros, tanto homem quanto mulher. A que se atribui, doutor, essas questões de doenças cardiovasculares? É a nossa rotina, a nossa vida moderna, uma junção de tudo? Eu acho que é uma junção de tudo. A doença cardiovascular ela é mais prevalente e sempre foi, assim, lógico, num período muito mais para trás, nem tanto, mas nesse mundo que nós vivemos atual, ela é mais prevalente. Por quê? Porque o nível de estresse é aumentado, é uma qualidade de comida que cada dia que passa as pessoas comem pior, né? Tem a questão da bebida alcoólica, tem a questão do tabagismo, tem a questão do peso, uma série de fatores que nós temos todos os dias, que são fatores de risco, e muitas vezes aquilo, a pessoa não sabe nem como que ela vai tratar, né? Você fala pra ela, você precisa ir na academia, ela fala, que horas? Né? Eu só tenho 2 horas, né? Vou gastar 1 hora pra fazer uma academia que eu não gosto. Né? Então ela precisa encaixar ainda. É difícil, né? Então esse montoeira de coisa que ela causa tudo isso, né? Então você pensa, né? A pessoa gasta 1 hora pra ir no trabalho e 1 hora pra voltar no trabalho. Ela vai treinar, ela vai fazer atividade física que horas? Né? Aí ela tem 15 minutos de almoço. Não tem tempo dela comer uma coisa saudável. Não tem tempo nem dela preparar. Aí eu vou comer o quê? Vou comer qualquer coisa processada. Né? Cheio de, sei lá, né? Um lanche. Sódio, né? Um sódio, né? Vou tomar, né? Então, e uma rotina de estresse, né? E aí, a pressão dela... Você mediu a sua pressão? Não. Por quê? Porque nem tempo pra fazer isso. Põe isso ao longo numa somatória de anos. Né? É onde aparecem as doenças. Ah, mas minha vida é tudo certo e mesmo assim ainda eu tenho um problema genético. Ainda por cima, você tem a chance de ter um fator genético que mesmo se estiver tudo bem, ainda pode atrapalhar. Você tem que ficar de olho. Muitas variáveis. Ô, doutor, com qual idade a gente deve buscar uma consulta com um cardiologista? A partir de qual idade? Ó, eu falo assim, pelo menos na infância é bom ter uma avaliação estrutural. Essa é uma visão assim, tipo, você vê se o seu eletro é normal, se você já teve um sopro. Geralmente os pediatras fazem essa questão, né? Se é nascido a termo, não é, ou prematuro, essa avaliação. Passado isso, esse acompanhamento pediátrico que vai fazer a dosagem de uma glicemia, porque a gente tem que lembrar que existe diabetes tipo 1 na infância. Hoje as crianças têm muita criança com dislipidemia, né? Então, se tiver essas patologias, ela tem que ter um acompanhamento. Mas, de modo geral, vamos pensar que você passou a sua infância saudável, você entra na vida adulta, né? E aí você tem essa também muito variável, muitas vezes pela questão de tipo de cada um, tem que ser individualizado, mas pelo menos assim, com 20 anos, aos 20, depois de cada 5 anos, mais ou menos, e depois dos 40, pelo menos, se tornar uma coisa mais rotineira. Né? Agora, eu tenho 30 anos, sou hipertenso, sinto muito, você tem que ir sempre. Né? A gente estava acostumado, né, a ver casos de um infarto, por exemplo. Vamos pegar um infarto que é o mais conhecido, vamos pensar da população. Em pacientes acima de 50, né? Antigamente a gente tinha esses dados, né, 50, 60, como o doutor disse, né, no começo aqui da nossa conversa aqui em off. E hoje a gente vê um número de pessoas mais jovens, com 40 anos ou abaixo de 40 anos, sofrendo de doenças cardiovasculares. O que mudou, doutor, de um tempo para cá que as pessoas mais jovens estão sofrendo com doenças cardíacas? Tem várias interpretações disso daí, mas realmente é essa. Eu lembro na minha residência, quando eu fazia residência de hemodinâmica, isso há uns anos atrás,
era raro você falar, nossa, eu fiz um infarto num paciente de 40 e poucos anos, né? Hoje o raro é de 25, né? Meu Deus. Então, assim, e não é tão incomum assim. Aham. Várias coisas acontecem. Ah, não existia antes? Existia, mas eu fazia diagnóstico. Muitas vezes. Entendeu? Então, não existia o diagnóstico certo. Não existia, talvez, tanto acesso para fazer isso. E hoje existe um estímulo pior, né? Então, eu acho que as pessoas estão envelhecendo menos saudáveis, tá? Porém, com mais acesso. É o que eu quero dizer com isso, né? Você tem a opção de ter o tratamento. Então, hoje, a qualidade da saúde ofertada, ela é melhor. Mas cabe à pessoa também querer fazer, né? O difícil é as pessoas se adaptarem a essa qualidade de vida melhor. Entendeu? E a qualidade de vida para o cardiologista seria o quê? Atividade física, boa alimentação, evitar o fumo, o que mais, doutor? Olha, é muita coisa se já falar isso. É só que ela faz uma atividade física, entendeu? Ela tem uma boa alimentação, tem momento de lazer, de repouso, né? Já é um vitorioso, né? Agora, tirar os fatores de risco é fundamental, né? Diminuir açúcar, parar o tabagismo, diminuir bebida alcoólica, isso daí faz parte, eu acho que da tríade inicial para você poder falar que você tem uma alimentação saudável. Não, olha, eu gosto de comer doce até morrer. Então você já não tem uma alimentação saudável. Né? Certo. O doutor, e para quem hoje está sedentário, que não pratica atividade física, desde que seja até uma caminhada, qual seria um mínimo aí de atividade física recomendável? O mínimo recomendável são 150 minutos semanais. Tá? Do quê? Daquilo que você mais gosta. Tá? Desde que cause um aumento de sua frequência cardíaca. Aí tem várias contas que a gente pode fazer para colocar, né? Mas a famosa frase tem que dar aquela suada, né? Do quê? 150 minutos. Não, eu gosto de caminhar. Vai caminhar. Eu gosto de jogar tênis. Vai jogar tênis. Eu gosto de nadar. Vai nadar. Né? Mas faça isso pelo menos 150 minutos. O futebol de fim de semana é pouco. Entendeu? Então você me joga bola 4 vezes na semana, né? Mas a mulher em casa vai brigar, né, Aline? Já aí acaba com o casamento, doutora. Mas daí é outro problema. Daí aqui, ó. Mas eu cuido do coração, casamento não é problema. Mas o que eu acho interessante falar também sobre isso, que atualmente as pessoas falam muito assim, você tem que ir pra academia. A gente tem que parar com isso, a gente precisa se mexer. Mexer o nosso corpo, pular corda, caminhar em volta do nosso bairro, né? É andar, é mexer o corpo. Então, assim, porque eu escuto muito paciente que chega em mim e fala, eu preciso fazer atividade física, Aline, mas eu odeio academia. Aí eu olho pra ela e falo, então, mas não tem só academia, né? Sim. Você pode dançar na sua casa, você pode dar o play ali no YouTube, na sala de casa, põe uma roupinha confortável e se mexe, né? Então não precisa ser a academia. Não precisa ser. Você fazer esse aumento da sua frequência cardíaca em termos de meta, tá? Mas e a questão da academia é importante? Ela é importante da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de jogar tênis, tá? Então, quem vai fazer você melhorar a sua performance no tênis, conseguir jogar mais tempo, ter menos lesões, vai ser o quê? A musculação. Fortalecimento. Entendeu? Esse fortalecimento que te faz ter uma melhor performance naquela atividade que você escolheu. Tá? Mas precisa ser a musculação prioritária? Não. Tem até um adendo que a gente pode fazer referente a isso, que a pessoa fala assim, eu não gosto de nada, né? Não tem nenhum esporte, pra mim, bom é ficar sentado na cadeira. Mas escolhe um, o que eu faço? Nesse aspecto eu vou falar, a melhor opção é fazer musculação. Entendi. Porque quanto mais músculo você tem, melhor uma série de outras performances metabólicas que você vai ter. Então, entre caminhada e musculação, qual que eu faço? Vai fazer musculação. Entendi. Nem que seja 2 vezes por semana, pelo menos. 3, ou mais, né? 3. 3, né? Qualquer coisa é melhor do que nada. Do que nada. Entendeu? Mas lembrar daqueles 150 minutos semanais, que precisa ser 50 minutos 3 vezes na semana, 30 minutos 5 vezes na semana. É a sua escolha. 15 minutos todo dia, 20 todo dia, aí vai de... É melhor, mas é pelo menos fazer alguma coisa. É muito interessante a questão de se mexer. Tem um estudo que mostrava que o brasileiro, na década de 80, 90, ele andava em média 10 mil passos. 10 mil passos é equivalente a quase 10 quilômetros, né? Hoje ele anda 2, né?
Então, assim, você ia pra escola a pé, você ia pro trabalho a pé, você ia pra padaria a pé, você ia... Aonde você ia a pé. Hoje você vai de Uber, né? Então, você nem tem coragem de muitas vezes falar assim, não, vou deixar meu filho ir sozinho pra escola andando a pé. É verdade. Né? O mundo mudou. Não é fruto simplesmente da escolha da pessoa, da preguiça. A realidade mudou e nós temos que adaptar essa nova realidade. Mas realmente as pessoas se mexiam menos. Sim, isso pode ser um dado também para a saúde do coração. Com certeza. Ter sido melhor anos atrás, né? O doutor, eu tô com um dado agora aqui que eu gostaria da explicação de vocês. O doutor tá em minoria aqui, ele é homem, né? Quem tá nos bastidores não conta aqui nesse momento, viu? Senão nós somos igual. Aqui na mesa. 3. Aqui na mesa, 3 contra 1. É verdade que as mulheres têm até 50% de risco a mais do que os homens de sofrer um infarto, uma doença cardiovascular? Esse dado é real? Não. Não é real. Não é assim. Não funciona assim. O que acontece é, a mulher, enquanto ela tá na vigência da proteção hormonal, ou seja, antes do climatério, quando ela tem um estrógeno, ela tem uma proteção cardiovascular. Então, ela é mais protegida do que o homem. Depois, quando ela entra no climatério, menopausa, aí é o pontual, e ela perde essa questão hormonal, ela se iguala ao homem. Entendi. Entendeu? E aí, os fatores de risco são os mesmos. Entendi. Entendeu? Então, o estrógeno, ele era fator de proteção para a doença cardiovascular. Então, o que você acreditava? Ué, se acabou o estrógeno proteger, a partir do momento que eu dou o estrógeno na reposição hormonal, eu resolvo o problema. E não foi isso que aconteceu. Então, a terapia de reposição hormonal, ela é muito boa para melhorar sintoma, melhora os fogachos, tem questão de libido, pele, uma série de fatores, mas cardiovascular ela não tem esse benefício. Né? Entendi. Inclusive, ela tem outros riscos, por exemplo, o risco oncológico, para quem teve câncer, para quem teve nódulo, que se torna proibitivo. Tá? Mas a doença cardiovascular da mulher, ela piora após o evento menopausa. Entendi. Na hora que ela perde o estrógeno. Entendi. Aí as chances de acontecer... Aí ela se iguala ao homem no que é ruim. Né? Tem outras coisas que acontecem no organismo feminino, que ainda são outras coisas que são piores que o homem não tem. Exemplo, a mulher, ela perde massa, com a perda de estrógeno, ela perde massa muscular. Sim. Coisa que o homem mantém por mais tempo. Então, a mulher, por isso que eu volto de novo a falar, a questão da musculação, para a mulher, na casa dos 60 anos, que ela fosse escolher, escolha musculação. Por quê? Porque a sua genética, a sua tendência é perder músculo por falta hormonal. Então, você faz uma musculação para você ficar pelo menos no 0 a 0. Né? É injusto, é ingrato, tá? Mas é o que acontece. Sim. Tá? Sim. Então, você imagina, então a mulher, ela iguala o risco cardiovascular, perde massa muscular, aumenta a gordura visceral, né? Só coisa boa. A gente só coisa perde, boa, né? entendeu? Isso que acontece, esses são os fatores que acontecem principalmente no período do climatério. Do climatério. O Aline, falando em justiça, né? Falando em justiça. Brincando, não vamos militar aqui. Mas a mulher tem toda essa questão física, né, doutor? Toda essa questão, esse enfrentamento físico, pós-menopausa, as mudanças hormonais e tudo mais. Mas e aí, quando, além do físico, Aline, a gente também tem uma relação da mulher multitarefas. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, né? Eu trabalho fora, eu tenho que dar conta de limpar minha casa, de cumprir com as tarefas do meu dia a dia. O que essa rotina, essa multitarefa, ela vem contribuir para que a mulher, de repente, esteja aí nesse mesmo nível que o doutor colocou de igualdade com os homens, que não seria uma igualdade legal, né, doutor? Não seria, né? A mulher adquiriu essa vantagem no trabalho e tudo mais, mas ficou só com a parte ruim, né? Só. Sim. Socialmente, a mulher, ela tá no lugar do cuidado, né? Ela materna, ela cuida da casa. Hoje tá mudando ainda, também trabalha fora. O que acontece é que vão acumulando muitas funções, né? E por muitas vezes ela acaba deixando de cuidar dela mesma. E aí, a coisa se intensifica, né? Gerando ansiedade, às vezes depressão, e a gente não é a mesma todos os dias, né? Temos TPM, temos tensão menstrual, oscila, então chega uma hora que a conta chega. Que a conta chega, né? Eu estava pesquisando também, doutor, que a mulher ela tem dificuldade de observar os sinais.
de repente, que o corpo fisicamente vai apresentando. Uma dor de estômago, uma dor nas costas, um formigamento. Isso acaba confundindo a mulher, que ela entra nessa rotina louca, como a Aline colocou, de estar envolvida com tantas tarefas que não percebe o próprio organismo, e isso pode acontecer, de repente, ser prejudicial para ela, de não se atentar. Isso acontece com todo mundo. Essa interpretação, vamos chamar errônea dos sintomas, acontece com todo mundo. Por que acontece isso? Ao contrário por exemplo, da inervação da sua mão, onde você consegue perceber qual lado do seu dedo você está encostando, se você pegar a caneta, né? Encostar aqui e encostar aqui, você consegue perceber que lado que você está. Na parte visceral, essa inervação não é tão precisa dessa forma. Ela acontece através de plexos, que são estruturas que recebem todas as informações e mandam para o cérebro. Então, é por isso que acontece muitas vezes sintomas, por exemplo, a pessoa estava infartando e achando que estava com dor de estômago. E muitas vezes a pessoa acha que está infartando e é uma dor de estômago. Mas por que ela é tão inespecífico? Pela forma dessa inervação de víscera. Agora, a mulher, como a Aline falou, ela é multifatorial, ela recebe informações, ela carrega, ela cuida de todo mundo. É muita informação para ela. Então, às vezes, isso pode se tornar, às vezes, mais comum, essa interpretação errada na mulher, mas ela também está presente no homem, né? E a ansiedade, aquilo que a gente estava falando no começo, propicia pior. Então, a gente acha que estava infartando, não está infartando, eu acho que era só ansiedade e realmente era infarto. Essas frases, elas acontecem todos os dias nos níveis de pronto-socorro. Eu achava que não era nada e era um infarto, eu achava que era infarto e não era nada, né? Por quê? Porque existe essa forma de interpretação, tanto no nível fisiológico de interpretação dos plexos, coisas, como existe também a questão do humor, da ansiedade, da sobrecarga do trabalho feminino, tudo isso. E Aline, você falou do cuidado, e mesmo esse podcast não sendo específico para mulher, mas já estamos aí batendo no Outubro Rosa, chegando perto. Eu acho que hoje a gente tem, pelo menos o que eu observo, né? Esse é o que eu acho. A gente tem, às vezes, muita dificuldade do se permitir ser cuidada. Porque a gente quer cuidar de todo mundo, quer cuidar da empresa, quer cuidar da equipe, quer cuidar do trabalho, do marido, do filho, de todo mundo. Mas a hora que a gente tem que se cuidar, não precisa, tá tudo certo. E a gente tem, às vezes, essa autonegação, né? Sim, e às vezes eu tenho que trabalhar até com alguns pacientes, eu tenho que falar, você vai descansar esse final de semana. Às vezes eu mando mensagem, tá descansando? Porque não se permite, né? A gente parece que nem aprende, às vezes, que a gente merece esse momento, essa pausa, né? Desde pequenininha, se você observar, isso tá mudando culturalmente falando. Mas as meninas, já desde pequenininha, tá lavando uma louça, tá cuidando, tá fazendo aqui, né? Porque a gente tá muito nesse lugar de cuidado. E aí você falou, me lembrou um negócio, que entra muito nessa questão da sociedade, da cultura. Vai numa loja de criança e vê se tem alguma vassoura pá azul ou verde. Não tem, é tudo rosa e eles só dão pra criança, né? Pra menina. Sim. Então, quando você tá lá, você ganha o quê? Você ganha um ferro de passar, você ganha uma vassoura, você ganha um rodinho e o menino ganha o quê? Ganha outras coisas, ganha carrinho, velocidade, pista, e aí a gente já entra em uma outra questão, que vem realmente crescendo essa... Eu lembrei disso, porque realmente você vai e você não acha. Pra menina não tem. A menina é isso que ela ganha, o menino Essa pergunta estava mais pra frente, mas eu já vou colocar a importância de fazer uma pausa, que nem a Aline está colocando, de telefonar, de mandar uma mensagem para os pacientes. Porque é tão difícil a gente se achar merecedor de uma pausa e de descansar. Nossa, essa pergunta é difícil mesmo. Né? Porque às vezes eu tenho a impressão assim que tá tudo tão acelerado que parece que a gente desaprendeu como que faz isso, assim. E nós vivemos tempos em que está sendo muito aplaudido a cultura da produtividade. Então, assim, é bonito, eu tenho que estar produzindo, né? Trabalho enquanto eles dormem. Eu percebo muito isso, assim, eu tenho que estar produzindo. Eu noto muito hoje nos pacientes que eu atendo que parece que descansar, eu estou sendo preguiçosa. Eu não estou fazendo nada. Eu não estou evoluindo. Eu noto isso também, né? E eu tenho uma dificuldade, assim, com o ócio, o tédio. As pessoas perderam a capacidade de viver o tédio. Vou sentar aqui e vou ficar olhando para o céu. Né? Vou assistir um filme tranquilamente. Não, eu tenho que estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Não consegue descansar, não consegue pausar.
Tô assistindo um filme, mexendo no celular. O ócio, ele é extremamente importante, assim como o sono, né? Para o cérebro regenerar. Então, assim, e uma das coisas que acontece é como a gente vive nesse acelerado, produz enquanto os outros dormem, e ainda com o celular na mão, esse estímulo de dopamina, uma série de coisas, o ócio se tornou mais difícil. Então, a gente entra no automatismo, onde é muito mais fácil eu trabalhar no fim de semana fazendo aquilo que o Charles Chaplin dizia no Tempos Modernos, ficar lá repetindo, do que eu ter que parar e pensar no que eu vou fazer no fim de semana de diferente. Porque isso exige muito mais esforço do que simplesmente ir trabalhar. Então, imagina, você já tem esse automatismo, você já tem esse ciclo que o seu cérebro entende que você entrou lá da forma de trabalho e ainda é mal visto o ócio. O que você está fazendo? Não estou fazendo nada. E puxando um gancho do que você está falando, uma coisa que eu achei muito legal, né, tirando tudo que foi ruim na pandemia, a Covid fez as pessoas pararem. E você viu como que todo mundo se comportou? A galera entrou É possível parar. O que eu vou fazer? Tô em casa, né? O que eu vou fazer? Né? Assim, eu vi que muitas pessoas adoeceram e aí que eu acho que gerou um movimento muito legal, né? As pessoas começaram a fazer uma caminhada, que era o que é possível, né? A dar uma pedalada, cuidar das plantas, né? Foram descobrindo maneiras de lidar com esse ócio de uma maneira, assim, que é muito gostosa, né? Que traz qualidade de vida. As pessoas não têm mais hobbies. Descobriram hobbies, se reconectaram com hobbies. Trabalho manual. Trabalho manual, isso é importante, né? Doutor, quais são as principais queixas que os pacientes apresentam no consultório quando buscam seu atendimento? Olha, o meu consultório em específico, eu tenho um viés, porque eu trabalho com uma parte muito específica da parte da hemodinâmica. Mas se eu fosse perguntar uma visão geral, dentro dos check-ups, assim, que as pessoas veem, eu acho que a grande questão é a ansiedade. Eu acho que se eu levantar certinho, eu acho que eu prescrevo muito mais ansiolíticos do que eu prescrevo anticoagulantes. Gente... Entendeu? Tô passada essa informação. Porque assim, as pessoas querem receitas de escitalopram, de Rivotril, mas é poucos, não é todo mundo que chega e fala, não, eu vim aqui porque eu tô com arritmia. Lógico que existem específicos, né? Mas dentro dessa visão cardiologia geral, a questão ansiedade, palpitação, fadiga, burnout e tudo mais, ela é muito presente. Entendi. Eu achei que procurassem mais para uma hipertensão. Colesterol alto. Existe os laboratórios de hipertensão, colesterol, tudo mais. Isso é extremamente presente, né? Mas é muito comum, só perguntar para todo mundo, que todo mundo conhece alguém que toma um remédio da ansiedade, né? Mas quantas pessoas você conhece que toma o remédio do stent? Apesar que é bem comum também, tá? Mas é mais, não é, Sim. Você conhece muito mais gente. Então, acho que essa é uma coisa presente no dia a dia. Doutor, e os seus pacientes, eles chegam com uma queixa achando que é uma questão no coração, ou eles já deduzem, assim, que é ansiedade, ou eles descobrem que é uma ansiedade com você? Tem várias, entendeu? Porque desde a pessoa que foi, porque ela passou mal no fim de semana com uma crise de pânico e foi parar no pronto-socorro. E aí vem aquela que nós falamos no começo, esse diagnóstico de crise de ansiedade, ele é dado por exclusão. Até mesmo para a pessoa poder acalmar, eu preciso falar para ela, eu preciso ver que você não está infartando. Entendeu? Olha, eu viro e falo assim, realmente, tá tudo bem. Você fez todos os exames, tá tudo tranquilo. Agora vamos pensar na ansiedade, né? E aí, vai fazer todo esse trabalho. Gente, olha, eu nunca imaginava que, de repente, a procura pelo cardiologista fosse decorrente de uma das principais queixas, a própria ansiedade, né? Interessante. E eu citei aqui hipertensão, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa nova diretriz? Do 12/8. E aí, a pressão 12/8 não é mais legal? Não tá tudo bem com 12/8? Não, ela é chamada de pré-hipertensão, tá? Para quem? Para quem é de alto risco, né? Então, é aquilo que nós conversamos, né? Naquele paciente que é de alto risco, que é diabético, dislipidêmico, tabagista, sedentário, ou já tem uma doença coronariana,
Esse paciente, o 12/8, talvez não seja suficiente. Mas mais do que eu falar pra ele, você precisa começar a tomar um remédio, eu preciso falar pra ele, você precisa deixar de ser de alto risco. Entendeu? Entendi. Então, essa mudança do seu estilo de vida e você deixar de ser alto risco é mais importante nesse primeiro momento do que simplesmente falar assim, toma mais um comprimido. Entendeu? Agora, a partir do momento que você é esse paciente de alto risco e você também não fez nada, aí eu vou falar, então, toma mais um remédio. Entendi. Né? E também tem os pacientes que são hipertensos mal controlados. Que antes a gente tomava um remédio, minha pressão isso é muito comum te ouvir assim, minha pressão é 14/9, mas isso é o meu normal. Né? Não é o seu normal. Não é pra ser o normal. Não é pra ser o seu normal. Então você, assim, já que nós estamos medicando, né, vamos botar a meta. Né? Já que você é de alto risco, você tem que ser abaixo de 12/8. Você tá pelo menos em 12/8. Entendeu? É a forma de encarar a doença, que simplesmente a gente tinha era mais permissivo, e hoje não, vamos ser mais regrado. Por quê? Porque o número de gente que morre com isso é muito alto. Como deixar de ser alto risco com a hipertensão, doutor? Se a princípio não vem a medicação. Paciente parte para que... Mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida. Principalmente, comer direito, e aí entra, né, o açúcar, controle do diabetes, peso, sedentarismo, o sedentarismo entra depois, né, fazer atividade física, fazer aqueles pelo menos 150 minutos semanais, parar o tabagismo, né, controle das outras doenças, o colesterol é 400, não dá para ter 400, então vamos abaixar isso daqui, então você tratar esses outros fatores de risco. Entendi. É possível. É possível. Sem necessidade de entrar com medicamento já inicialmente. Dá pressão, né? Dá pressão. Às vezes do colesterol, do diabetes, dos outros, tem que tratar direto. Tem que estar tratando. A gente falou aqui um pouquinho da nossa rotina, que é corrida, mas Aline, quão importante é também a gente estabelecer um pouquinho da nossa rotina, tentar mantê-la organizada? O que isso traz aí de benefício para o ser humano? Calma, né? Tranquilidade. A gente precisa de ter alguns padrões, assim, no nosso dia. Ter uma hora, mais ou menos, para acordar, para tomar um café da manhã, para almoçar. Porque isso traz um estado de tranquilidade, né? Previsão, eu já sei o que vai acontecer, tal hora vai ser aquilo. Organização, inclusive para ansiedade, que a gente estava falando aqui, é a base. É rotina, atividade física e boa qualidade de sono. Então, ela é excelente pra gente. A gente precisa ter rotina. Um horário ideal pra gente hoje estar dormindo seria o quê? Nossa. Fala, depende. Depende da rotina de cada pessoa. Talvez o doutor saiba até dizer melhor, né? Biologicamente, tem alguns dados sobre isso, não tem? Existem alterações de pessoas que elas... A gente tem que entender que são 8 horas de sono, 8 horas de sono, né? Eu com 5 horas fico bem. É muito minoria na população de pessoas que com 5 horas de sono têm um sono completo, tá? Existem alguns estudos que dizem que as pessoas podem dormir às 9, acho que é 9, 10 e mais tardar, acho que é meia-noite. Aquela pessoa, eu funciono bem de madrugada. Você vai alterar seu ciclo circadiano, porque existe uma situação chamada ciclo circadiano, que ela é controlada principalmente também pela luminosidade. Sim, liberação de melatonina. Melatonina, na glândula pineal. A melatonina, ela é um hormônio que ela prepara a pessoa para o sono. Seu organismo muda, então sua frequência cardíaca diminui, sua pressão diminui, seu intestino para, sua bexiga diminui o fluxo. Tudo isso influenciado pela melatonina para você poder dormir às 8 horas. Para você não precisar ir. Por que você vai no banheiro cada 2 horas durante o dia e durante a noite não? O seu organismo entende que quando você está dormindo, você não vai fazer tudo isso. Então tudo para. Entendeu? E isso é mediado pela melatonina. E esse ciclo, ele faz relação direta com a luminosidade. Então, se você vai dormir às 4 da manhã e você já recebe luz logo em seguida, você não vai dormir bem. Ao mesmo tempo, quando está muito escuro, você também tem que entender que não é hora de você acender todas as luzes para deixar dia para você produzir. Porque você precisa parar. Sim. Entendeu? Então, o ideal que você... Lógico, tem que encaixar. Eu chego em casa da faculdade às 11 horas da noite. Não dá para dormir às 10. Não, né? Mas você precisa encaixar na sua rotina, pelo menos às 8 horas. Sono, escuro,
acordar com luminosidade, né? Não acordar com o celular na cara, dormir com o celular na cara. Sem TV ligada, né? Sem que tem TV gente ligada. que dorme com a TV ligada. Dormir com a televisão ligada é que seu cérebro vai dormir por exaustão, né? Não porque ele entrou em sono REM, né? Porque é recebendo estímulo direto, né? Então, a gente precisa da escuridão, né? Os pediatras falam muito isso, assim, você quer que seu filho durma à noite? Tenha penumbra na sua casa. Por quê? Porque a criança precisa do ciclo circadiano, precisa que seja escuro para o cérebro ela entender que está de noite. E de noite para dormir. E na hora que acorda, abre a janela para entrar a luz e saber que acordou. Né? Na adolescência existe uma necessidade maior de sono, por isso que o adolescente dorme mais. Né? Mas na vida normal, em média 8 horas que você precisa disso daí. Agora, hoje as pessoas ficam ligados no computador, ligados no celular, estímulo na coisa, claridade na casa, né, o tempo inteiro, bate o relógio, não, 11 horas, vou dormir, desliga tudo, vai deitar. O seu cérebro vai falando, mas espera. Acho que é assim, do nada. O que aconteceu, né? Aconteceu? Agora é hora de dormir, né? Essa melatonina que é estimulada pelo escuro, ela demora 2 horas para agir. Aí a pessoa fica rolando na cama, dorme 1 da manhã. Nenhum segredo até isso. Aí ela dorme, daí entra claridade, toca o despertador, ela acorda o quê? Nossa, ruim, por quê? Porque não deu tempo de mudar os hormônios do sono. Né? E a pessoa acorda aquela sensação de ressaca, de sono incompleto, mal-humorado, porque ela não fez o ciclo. Né? Então, faz diferença ter momento. Assim como precisa do ócio, precisa da pausa, precisa do sono. Né? Os pediatras sempre falam, criança que não dorme não cresce. Né? Literalmente, crescimento físico. Né? É o hormônio do GH é liberado no sono. Então, você imagina as crianças que ficam na televisão, que ficam no celular, e daí fica nesse estímulo, 6 horas da manhã toca o despertador, levanta, toca coisa, tem que ir pra escola. Entra aquele ciclo. Entra no ciclo, todo mundo doente na casa. Entendi. Ô, doutor, o que é a síndrome do coração partido? Tá. A síndrome do coração partido, ela entra dentro de uma classe de infartos que não são infartos obstrutivos. Nem todo mundo infarta por placa de aterosclerose. A gente tem uma ideia, muitas vezes, que a pessoa vai lá, faz gordura no coração, né? 10, 20, 30, 40, 100% fechou. E não é isso que acontece. Tá? Então, dentro das doenças chamadas doenças obstrutivas da coronária, você tem essa que vai do 10, 20, 30, 100, fechou. Tem pacientes que têm placas de 20% e rasga essa artéria e fecha. E tem pessoas que não têm placa, que infartam. Que ela vai com cateterismo de urgência e o coração dela, as coronárias, são absolutamente normais. Né? Então, são doenças que não têm coronariopatia. Existem vários tipos de infarto que ocorrem por isso. Você pode ter um infarto chamado infarto por demanda. Você pode ter situações, por exemplo, que acontecem com mulheres jovens por dissecção de coronária. Essa coronária que é absolutamente normal, ela rasga. E também é muito ruim de tratar. E existe uma síndrome específica chamada síndrome de Takotsubo. Tá? Takotsubo é um nome de um jarro japonês, que ele parece uma moringa, tá? E é o formato que o coração fica depois de ter acontecido isso. E ele é desencadeado por situações de estresse intenso. Tá? Então, pode ocorrer o exemplo assim, sim, é mais comum com mulheres de 60 anos, por exemplo, passaram situações de estresse muito intenso, desde briga, desde acidente, assalto, né? E aí a pessoa passa mal, fala, nossa, tô infartando. E ela tá mesmo. Daí você fala, nossa, mas ela não tem nada de doença, né? Super saudável a pessoa, é pelo estresse intenso. Gente. Tá? Abrir uma chave nova de coisa para se preocupar, né? Já não temos tantas, né? Então, assim, essa seria a síndrome do coração partido. De modo geral, existe uma recuperação disso daí. Mas ele tem que ser tratado tal como infarto e muitas vezes fica sequela, tá? Mas existem situações de infarto, por exemplo, exemplos mais dramáticos. Por exemplo, pessoas que fazem uma atividade física muito intensa, né? As ultramaratonas, né? Por exemplo, a pessoa, se você for lá dosar, muitas vezes o exame de troponina, que é o marcador de infarto que a gente usa no pronto-socorro, é positivo. Você
Você fala, nossa, mas o cara é um ultra atleta. Mas é um intenso tão grande que a demanda funciona como se fosse um infarto. Então ele vai ter sequela também, pode ter alteração, sem ter um coronariopatia. Entendi. Então até no exercício físico é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. A alta intensidade de atividade física é tão ruim quanto o sedentarismo, ou mais. Né? A gente sempre fala assim, existe uma fala, né? Não é bem exatamente isso, mas para cada Ironman corrido, 1 ano a menos de vida. É tão intenso o treino, o preparo, a prova, que a pessoa faz lesão. Não só de articular, física, mas também cardíaca. Né? Ela é bem ruim. Né? Então não é a história a história de maratona, né? que gerou a maratona, né? Termina com o cara que fez a corrida morrendo. Né? Não sabia disso. Ele sai ele tá na Grécia, tem uma guerra, aí ele corre os 42 quilômetros, 100 e alguma coisa metros, né? Tem um número específico, para falar pro rei que eles venceram a guerra. E aí ele fala, vencemos, e morre. Né? Daí tiveram a ideia de, não, beleza, vamos repetir isso, né? E cara, cada vez mais rápido ainda, né? Então, a atividade física, ela só tem benefício no equilíbrio. Dentro de tudo. Assim como, tu me fala, mas pode um pouquinho de álcool? Um pouquinho de álcool também tem os estudos que mostram o benefício. Mas o quanto que é o pouquinho, o equilíbrio, né? A pessoa fala, é só uma tacinha de vinho pro coração. Aí você pega a tacinha, é uma caneca, né? Entendeu? E quando que é essa tacinha? Então, assim, o equilíbrio é tudo na vida. Então, assim, dormir demais faz mal, dormir pouco faz mal. Comer demais faz mal, comer pouco faz mal. Tudo é equilíbrio. Exercício demais faz mal, pouco exercício faz mal. Entendi. Descansar demais. Descansar de menos. Produzir demais, produzir de menos. Caminho do meio. É difícil encontrar esse equilíbrio, né, Aline? Nossa, é muito difícil. Precisa de muita terapia? Muita terapia. Muita terapia, muito autoconhecimento, né? Ô, doutor, a gente teve um episódio aqui a respeito de tabagismo e eu fiz uma pergunta pro doutor Cláudio, pneumologista, se eu tivesse fumado, né, por 2 meses, 3 meses, se já era o suficiente para trazer um problema para os meus pulmões, e ele disse que se eu fumasse um dia já traria problemas para os meus pulmões, né? No caso do paciente que teve um problema cardiovascular, se eu mudar o meu estilo de vida, acabar mudando aí a minha alimentação, partindo para uma atividade física, não usar fumo, evitar a bebida alcoólica, eu posso recuperar a saúde do meu coração? Ou aquilo que aconteceu já aconteceu? Coração é um músculo muito legal, tá? Entenda o seguinte, quando a pessoa tem um infarto, um evento desse, ela fica uma cicatriz, tá? Mas não significa que a função, de modo geral, é prejudicada. Eu gosto de falar que é igual uma queimadura grave no braço. Então, se tem uma queimadura grave, né? Então, você sempre vai olhar, você sempre vai achar aquela queimadura, você pode ter uma alimentação, porém, a sua função do braço ainda pode ser preservada. Porém, se essa queimadura for muito extensa, você pode perder a função do braço. Tá? A mesma questão o coração. Dá para reabilitar esse coração que sofreu um infarto, que sofreu uma lesão, que sofreu um Takotsubo, que né, sofreu uma arritmia grave, qualquer coisa, né? Qualquer outras alterações. Mas aquilo que for perdido, aqui onde teve a apoptose da célula, a necrose dessa célula, realmente perde. Mas dá para trabalhar com ele mesmo, tendo essa cicatriz. Então, não é porque eu tive alguma coisa que eu tenho que entrar em desespero. Não, calma, né? Não precisa estar no desespero, né? não. A gente não está aqui nessa mesa conversando, de repente começar a ter uma taquicardia, né? Só que eu tô com um cardiologista aqui, né? Pode me socorrer. E nessa vida urbana, eu queria que vocês ajudassem a gente está quase chegando no final, daria para conversar muito, até a respeito de pacientes que têm o histórico dentro da família, né, doutor? Porque se você já lida com todos esses agravantes, né, de má alimentação, fast food, comida industrializada, correria do nosso dia a dia, pouco sono, né? Tem os pacientes também que acabam entrando no histórico pré-existente familiar. Você pode herdar ainda, né? Nessa vida ainda você pode, né? Você pode herdar fazenda, né? Apartamento, e pode herdar doença cardiovascular. O meu pai, com quase 65 anos, ele descobriu que ele tinha parte do coração que não funcionava e teve que colocar o marca-passo. Aí
o cardiologista ele falou assim, olha, a família tem que fazer também. Eu fui, investiguei, tá tudo bem ok. Meu irmão não teve coragem de ir lá fazer. E isso pode se estender à geração. Pode. Pode? Até quantos graus de geração? Não dá pra saber isso aí mesmo, porque você não sabe, não é uma descendência direta, né? Porque você pode casar com uma pessoa que a outra pessoa também tem. Entendi. Né? Então, isso é muito variável, essa herança genética que vai passar. Como é que ele sobreviveu tantos anos assim, sem um marca-passo, doutor? Estilo de vida depende do que... depende muito do que ele tinha de necessidade prévia. Muito provavelmente, se ele tinha um cansaço, colocou um marca-passo por questão de insuficiência cardíaca, ele deveria em algum momento se autolimitar. Então, ele sentiu um cansaço, isso às vezes é um sintoma, a pessoa fala, eu tô sentindo cansaço, mas é porque eu tô acima do peso, porque eu não tô fazendo exercício, porque eu tô alguma coisa assim. Mas na verdade era uma autolimitação que ela tinha de origem coronária. Entendi. Né? Então eu sempre falo às vezes para os pacientes o seguinte, olha, dentro daquilo que é a sua rotina, exemplo, todo dia eu vou de casa a pé na padaria. De repente você precisou parar no meio do caminho para descansar, né? Aí a pessoa fala, tive que parar, então isso para mim é um sintoma, né? É diferente da pessoa fala, não, eu nunca fui na padaria a pé, nem sei onde fica a padaria, vou lá a pé. Nossa, que cheguei lá cansado. Diferente, né? Então muitas vezes o que acontece é que a pessoa, ela ia na padaria a pé, e aí ela começou a cansar no meio do caminho e começou a ir de carro. Por quê que ela começou de carro? Porque ela começou a cansar, era um sintoma. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente levou um susto quando aconteceu, porque ele foi fazer um pré-operatório para catarata, para operar a cirurgia, para fazer a catarata, a cirurgia de catarata. E aí descobriu... que pegou, sim, o paciente foi fazer um risco cirúrgico e ganhou um marca-passo. Teve que passar por um cateterismo, que já estava tudo comprometido. Depois do cateterismo, teve que colocar o marca-passo, de uns 15 dias depois do cateterismo. Então, foi aquela loucura. Colocou stent. Então, assim, né? A gente fica... O último que fez foi a catarata, né? Não precisou fazer. A catarata foi o menor dos problemas. A gente já está quase chegando aqui no fim. Doutor, eu gostaria, antes da gente pedir aqui as considerações finais de vocês para a gente ter uma vida leve, a importância de quem quer praticar atividade física, por que é necessário passar por um cardiologista? Olha, para evitar o pior, evitar o evento, né? Desde sim, não é incomum a pessoa chegar e falar assim, eu tenho 40 anos, eu nunca fiz nada. O que você nunca fez? Você nunca fez um ecocardiograma? Não, nunca mediu pressão. Né? Então a pessoa chega lá e está com uma pressão de 15/9. Aí ela vai começar a fazer uma atividade física. Se a pressão dela na atividade física, sendo com o basal dela 15/9, é 200. Né? Às vezes ela tem um fator genético, às vezes ela tem dá um pré-diabetes, às vezes ela tem já uma coronariopatia prévia. Então tudo isso, esses testes provocativos que as pessoas são submetidas, é o objetivo de tentar minimizar o risco de ter algum evento durante a atividade física. Então, para você que está em casa aí, mesmo se você for começar a partir para uma caminhadinha leve, andar no bairro, sentiu algum desconforto? Opa, né? Que desconforto é esse? Como o doutor disse, ia até padaria, parei no meio do caminho. Por quê? É bom procurar um cardiologista, né, doutor? Digo mais, tem gente que o primeiro sintoma é a morte súbita. Nossa Senhora. Aí não tem o que fazer. Entendeu? O coração chegou até a palpitar agora. Então, assim, é o primeiro sintoma, não senti nada. Né? Ela abriu o quadro dela com a morte súbita. Às vezes a pessoa que morreu jogando bola no fim de semana. Tem tido muitos casos, né? Tá em alta agora a corrida de rua, as pessoas começando a fazer prova, né? E já começa ali, querendo ir para 10 quilômetros, né? Sem fazer um fortalecimento, sem ter experiência sem não com conseguir atividade andar física. em 2. Então, né? E aí já tem acontecido casos Muito cada comum. vez mais frequentes. Acho que agora Porto Alegre, a última maratona, teve um óbito, um rapaz de 25 anos. Acho que foi em Porto Alegre. Às vezes é importante nem esperar o sintoma, né? Estou parado, estou sedentário. Prevenir. Né? Vou prevenir, vamos passar lá, dar uma olhada, não é? Fazer uns exames. Essa é a ideia. Pra não esperar a morte súbita. Para não porque esperar a depois morte súbita, não né? tem o que Depois tem que fazer. Ou esperar pelo menos um evento que teve. Eu tive um infarto correndo uma prova que deu tudo certo, fui super bem atendido, mas ficou uma sequela que poderia ter sido evitada. Então, é esse benefício que deve ser feito.
Assim como eu acho que as terapias devem ser feitas sempre. Não precisa esperar o burnout da pessoa, ter uma crise nervosa, para ela pedir ajuda, para ela ir procurar um tratamento. Sim. Né? Porque senão você já chega muito mais difícil, muito mais sequela, muito mais trabalhoso a recuperação. A psicoterapia é pra gente se conhecer, pra gente se entender, né? Não é coisa de doido, né? Eu não preciso enlouquecer, nem de longe. surtar, né? E parar num hospital com uma crise de ansiedade, crise de pânico. Eu não preciso esperar chegar até isso. Né? Se a pessoa, você tem medo, né? Você que tá ouvindo, tá assistindo, marca um horário, vai lá ver qual que é, conversa, a gente não morde, a gente não segura, a gente não tranca a porta, né? Não gostei, pode ir embora, mas experimenta, né? Vai lá ver, fala um pouquinho sobre você. Tem tantos pacientes que são resistentes, aí chega lá, nossa, aí fala, né? Aí fala assim, nossa, se eu soubesse tinha vindo antes, né? Que gostoso, né? Percebi isso, percebi aquilo, e sai leve. Então a gente não precisa esperar a morte súbita, né? Emocionalmente falando também. Lógico que quando a gente fala aí de saúde do coração, a gente já vem, né? Nossa, é meu órgão principal, meu coração, meu cérebro, né? Já vai, às vezes, escutando, nossa, tô sentindo um formigamento, isso vai passando, né? Por transferência, né? Mas acho que o objetivo aqui dessa conversa é alertar, realmente, tratar com a prevenção, né, doutor? Sim. Né? A prevenção e estar de olho, né? A prevenção sempre já diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? Tá atento aos sintomas, mas às vezes o sintoma já é tarde. Às vezes não tem sintoma, né? A ideia é você não ter sintoma, né? É você ver que tá tudo bem, né? Igual o seu carro, quando você vai viajar, você não quer ter nenhuma dor de cabeça, é a mesma coisa do seu coração, ou seu coração, sua mente, seu corpo de modo geral, entendeu? Você não quer ter um problema. Vamos descobrir antes. Isso. Entendeu? Adorei a analogia. A gente não espera, né? Na estrada, o carro dá problema pra gente pensar, nossa, eu devia ter feito a revisão antes. Feito a revisão antes, né? O que vocês deixam de dica, Aline, para quem aí tá querendo olhar para essa rotina da gente no nosso dia a dia com mais carinho e falar assim, olha, acho que eu mereço um tempo para descansar, mereço uma horinha mais de noite de sono na noite. Que dica que você deixa aí pro pessoal? Como a gente lidar com esse também desembalar menos aí das comidas, descascar mais? O que a gente faz aí para sobreviver a essa rotina? E estamos chegando já quase no final do ano, né? Acho que a gente tem que trabalhar o nosso amor próprio. A gente tem que gostar da gente, aprender a gostar da gente. Às vezes precisa de psicoterapia para isso, porque quando a gente gosta da gente, a gente começa a entender o que a nossa mente precisa, o que o nosso corpo precisa. Tipo, nossa, eu gosto tanto do meu corpinho, não vou colocar isso dentro de mim, isso vai me fazer mal, né? Deixa eu perder um pouquinho mais de tempo, mas vou comer uma fruta, vou me colocar um pouquinho ali para se mexer, ficar um pouquinho menos na rede social e vou na academia, né? Então é se gostar. Acho que quando a gente se gosta, é o primeiro passo pra gente se cuidar melhor. Entendi. E o doutor, que dica o doutor dá pra gente terminar aí o ano com mais leveza, reconsiderar algumas questões, né? Poder trabalhar aí a nossa saúde. Eu acho que o objetivo é tentar ser saudável. Entendeu? Eu acho que não tem grandes metas, porque as grandes metas são muito difíceis de a gente alcançar, né? Eu acho que tentar ser saudável, você comer uma porção de fruta, verdura, dormir bem, fazer uma caminhada, ter um tempo de ócio, isso faz diferença, tá? Eu acho que essa qualidade de vida também, porque senão a vida se torna muito ruim, né? Sim. Só trabalha, só naquela rotina, coisa. Não, tô tomando 4 remédios, 5 remédios. Eu falo para as pessoas, às vezes, assim, que chegando no check-up, eu olho pro exame laboratorial e falo, olha, ou você muda o seu estilo de vida, ou você vai cada vez tomar remédio. E eu consigo resolver o seu exame laboratorial com comprimido. Então, a pessoa chegou para mim com colesterol alto, glicemia alta, pressão alta, ácido úrico alto, ferritina alta, eu te dou 8 comprimidos aqui, daqui 3, 4 meses você volta com o exame, esses exames laboratoriais estão normais. Eu vou perguntar, você está mais saudável? Não, ela não está se sentindo mais saudável. Ela só está com o exame laboratorial normal, o que também é importante. Mas eu acho que estar saudável
você comer bem, você ter força muscular, você conseguir levantar, você não ter dor nas costas, você conseguir caminhar, todo mundo deveria ser capaz de correr, né? Segurar os filhos no colo, né? Os mais idosos, os netos. Tudo isso são qualidades, objetivos que a gente tinha que buscar, não só frente a metas, não vou infartar, mas de qualidade de vida. Né? Gente, vamos buscar ser saudável. E olha o que o doutor tá falando, é qualidade de vida. Às vezes o simples ali, o básico já tá... É buscar ter o tempo de pausa, buscar ter uma rotina para facilitar a ansiedade. Eu acho que isso faz diferença. Faz diferença. Sim. E às vezes não precisa muito, sabe? Por exemplo, um cafezinho, assim, ó, que você vai tomar no meio da correria. Às vezes eu vejo, assim, que às vezes as pessoas, elas idealizam muito esse momento de descanso. Por exemplo, você pode fazer as coisas com intenção. Eu vou tomar um café, eu não vou fazer assim, correndo. Você já percebeu? Você já fez isso às vezes? Você tá assim... E você nem precisa estar correndo. Você não precisa. Então, para, né? Cheira, segura a sua xícara, né? 5 minutinhos, às vezes, no dia ali, ó, já vai te dar aquela paz. Já é o descanso que a gente tá falando aqui. Sim. É super importante, né? Aline, onde que o pessoal te encontra nas redes sociais? Fala pra gente aí seu Insta. Aline Senegalha, @AlineSenegalha no Instagram, .psi. Gente, tem bastante conteúdo lá, ela posta bastante. Doutor Lucas, eu sei também que você posta bastante, né? Lucas Meda, M-E-D-A, né, no Instagram. E tem no Centro do Coração, né? O doutor Lucas Meda, ele atende pelo Centro do Coração. Ambos os profissionais aqui atendem também pela SSG. Então, para achar o doutor Lucas Meda, pode achar na rede social dele, particular, Lucas Meda, e também no Centro do Coração. E a Aline Senegalha, gente. Psico Aline Senegalha, Aline Senegalha Psi. Aline Senegalha Psi. Então, gente, é só encontrar eles ali, tirar dúvidas, questões. E se vocês tiverem dúvidas aqui a respeito desse conteúdo, deixa seu comentário, né? Deixa aí a sua dúvida que a gente busca com eles tirar todas as informações necessárias. E a gente quer agradecer demais, porque estamos no final do ano, acho que é bom a gente fazer algumas reconsiderações a respeito das nossas rotinas e buscar essa vida saudável, né? Às vezes 5 minutinhos respirando já é o suficiente, né? Já é o suficiente, já. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo, pelo papo, pela conversa, e a gente espera aí atingir bastante pessoas.